Instrumento de Deus, toda honra, toda glória seja dado ao nosso Senhor. Queridos, brechas, a palavra de hoje à noite. Nós queremos falar aqui e o que trouxe a motivação de nós falarmos sobre essa palavra. A percepção que nós temos do agir do inimigo, de Satanás, no meio das famílias, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. O que o diabo tem feito ultimamente é algo terrível. E precisamos tratar disso, precisamos cuidar disso. Nós temos visto muitos lares sendo destruídos, nós temos visto muitos púlpitos caindo, muitas igrejas sendo rachadas, pessoas sendo dilaceradas pelo agir do inimigo, por conta de brechas. E aí, olhando para os textos sagrados, nós lembramos de um personagem ao qual ele retorna a Jerusalém. E ele que vê aquela cidade destruída, ele percebe que à época a fortificação de uma cidade é nos seus muros, mas de repente ele percebe que os muros estão cheios de brechas. Neemias, texto sagrado lá em Neemias capítulo 2 versículo 3 diz assim: e de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Neemias, quando ele vai fazer a reconstrução, quando Deus coloca no coração dele, a primeira coisa que ele percebe: eu preciso cuidar da defesa de Jerusalém. Os muros estavam fendidos, cheios de brechas, aonde o inimigo adentrava. Eu preciso ter uma cidade segura, e para isso eu preciso fechar as brechas, e Neemias trabalhou. Apesar de toda a oposição que se teve, Neemias trabalhou para isso. E o texto sagrado nos diz no capítulo 6, versículo 1: sucedeu que, ouvindo Sanballat, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Neemias fecha todas as brechas que havia nos muros de Jerusalém. Então, os muros de Jerusalém representavam a defesa contra o inimigo. E aí, vai pegando essa deixa de Neemias, nós precisamos entender que nós precisamos fechar as brechas do agir do inimigo na nossa vida. É um perigo terrível que há nas brechas, querido. Não é de uma porta que o inimigo precisa, mas apenas de uma brecha. O inimigo está de olho. O inimigo está rondando as nossas vidas, buscando uma brecha para agir. Ele não precisa de uma porta escancarada. Ele precisa apenas de um pequeno espaço para ali ele adentrar, para ali ele fazer o estrago. E ele anda buscando isso. Nós precisamos acordar como cristão a respeito disso. 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, Pedro escrevendo aquela carta, ele diz: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele busca, ele está ao derredor, ele busca a brecha, ele analisa, ele é sutil, ele fica analisando e buscando nas nossas falhas, nas nossas falas, nos nossos comportamentos. O inimigo fica buscando todos os dias. A grande questão nossa é que a gente nos falta sobriedade espiritual. Andamos como que embriagados pela religiosidade, talvez, ou pela falta completa dela, e não vigiamos. Não atentamos que temos um adversário terrível, que não é aqui a carne, o sangue, mas os principados e potestades das regiões celestiais. O diabo, querido, ele rodeia, e a gente tem visto tanto estrago, porque ele vai buscando, e ele vai ferindo, e ele é sagaz, e ele machuca onde é mais, a ferida traz mais dor. É algo muito terrível como o diabo tem feito para mexer e destruir a vida das pessoas, as igrejas, as famílias, e o ponto principal deles é a família. Nós temos visto aí, e o interessante disso, que nessa nossa defesa pelas famílias, nós entendemos que as falhas estão lá fora, que as falhas estão nos atos libidinosos que as pessoas têm feito aí nas novelas. Quando a gente vê, meu Deus, olha o que está na novela, olha o que
estão ensinando, mas quando a gente olha para dentro da nossa casa, o que eu estou ensinando? Como tem sido o meu comportamento? Eu tenho sido sóbrio, eu tenho vigiado, eu tenho atentado que existe um inimigo que tem buscado destruir a minha relação conjugal, a minha relação de família, a nossa relação familiar como igreja. E o inimigo tem adentrado, o inimigo tem feito coisas terríveis para destruir a vida de cada um de nós. Se nós não vigiarmos, querido, ele nos destrói. Se nós vivermos aleatoriamente aí desapercebido, nós somos presas fáceis, como se passarinho para essa cobra. O inimigo, ele não brinca. Tem uma frase que a gente encontra na internet: nós podemos brincar de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele faz o serviço dele muito bem feito. E a gente só vê isso se multiplicando, essas notícias. Eu como pastor, eu percebo muito isso. Eu, quando reúno com amigos pastores, quando a gente conversa, a gente tem visto isso, as coisas terríveis que acontecem. E todos estão suscetíveis, inclusive nós aqui. Talvez principalmente nós aqui, que a gente tem visto de estragos nas igrejas, nos cultos, por brechas deixadas. O pastor Roberto estava me falando hoje, quando você quer derrubar uma árvore, você coloca um machado, às vezes ela é muito grossa, você abre uma fenda e coloca ali o que, pastor, que você colocou? Bate o martelo na fenda, na cunha. Coloca uma cunha ali naquela brecha, baixa até rachar. Às vezes nós estamos deixando essas brechas, e o inimigo tem uma cunha preparada para aquela brecha, ele vai bater o martelo dele infernal. Existe uma pregação famosa, o martelo do diabo, ele batendo para destruir a igreja do Senhor Jesus. E ele destrói a igreja pessoa por pessoa, tudo. E ele vai mirar, às vezes falta a sobriedade da vigilância na relação conjugal, na relação com os filhos, na relação dos irmãos, na relação nossa aqui, fraternal entre irmãos da igreja. E é onde ele mais trabalha, é onde ele tem feito coisas terríveis que tem. Preste atenção, ele é astuto, ele está ao redor, ele é atento, ele sabe o teu ponto fraco, ele conhece a tua necessidade, ele está atento a isso. Olha só, Jesus Cristo lá no deserto, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se ele ao tentador, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele sabia da necessidade de Jesus Cristo, ele sabia do ponto fraco de Jesus Cristo. Ele já chega tentando Jesus Cristo com aquilo que Jesus Cristo queria e precisava e desejava, como alimento, porque ele estava com fome. Ele conhece os nossos pontos fracos, e nós às vezes entregamos de bandeja. Ele sabe as falhas num casamento, e é justamente nessas falhas que ele mais trabalha. Ele sabe as falhas que existem numa relação pai com filho, filho com pai. Ele sabe das falhas que nós temos na nossa relação com nós mesmos. É por isso que tantas pessoas têm entrado em depressão, porque o inimigo vê aquela brecha ali, vê a ansiedade que está ali, e ele martela até aquela ansiedade virar uma depressão. Começou com ansiedade por algo pequeno e se tornou algo obsessivo, que tem destruído a vida. Ele conhece, ele está ao redor, ele vê, porque as nossas ações são muito perceptíveis. Nós não cuidamos do que falamos muito, e ele é atento a isso. Como a gente pragueja contra os filhos, como a gente pragueja contra o nosso cônjuge, como a gente pragueja contra a nossa igreja, contra o nosso pastor, contra as nossas ovelhas. E o diabo está atento a isso, e ele, perspicácia que ele tem, vai trabalhar justamente nisso aí. E a destruição que ele tem feito é algo assim terrível. Nós não podemos dar espaço para ele. Nós não podemos dar, porque essa questão da brecha é questão de espaço. Deixou a brecha a um espaço que é ali. A palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo. Paulo escreveu na igreja de Éfeso: não deis lugar ao diabo. Mas como nós damos lugar a ele? Com as nossas iras, com as nossas raivas. Aquilo vai crescendo em nós, nós vamos
mastigando aquilo, ruminando aquilo, e vai dando brecha para o inimigo. Vai dando brecha. O esposo que só olha a falha da esposa, ele rumina aquela falha, e vice-versa. Ou com o filho, ou com a filha, ou as ovelhas com o pastor com as ovelhas, e aquilo é uma brecha que nós vamos dando espaço, dando lugar para ele. Você quer ver algo terrível no relacionamento? Que é um espaço terrível que se deixa para Satanás trabalhar? Quando o casal dorme brigado, ele dá legalidade e espaço para o diabo deitar no meio dos dois, querido. Principalmente quando dorme em lugar separado. Principalmente isso. Você está dando legalidade. Olha o que diz Tiago 3,16. Aonde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Todo sentimento faccioso que gera divisão. Quando a gente deixa o sol se pôr sobre isso, querido, você está dando um lugar espaçoso, e quando ele entra, ele não entra para brincar. Ele não perde oportunidades. E aonde a gente mais falha, onde a gente tem dado mais lugar a ele. Quantas coisas terríveis a gente tem visto, ouvido, presenciado. Castelos lindos e maravilhosos ruíram por conta de uma brecha. Por conta talvez de ter construído esse castelo, essa família sobre areia e não sobre a rocha. Por falta de vigilância. Como o inimigo, ele tem essa perspicácia de trabalhar, de ver o espaço que você dá e ele ali adentrar. E ele começa a multiplicar as frases que são soltas, e ele fica repetindo. Como isso dá legalidade a ele? Como isso gera ali perturbação, toda a obra perversa de Satanás? Por que a gente gerou divisão? Porque a gente não percebeu que nós somos um só corpo, como casais, e um só corpo como igreja. Por isso há as divisões terríveis, e por isso há o martírio terrível que temos visto por muitas famílias, por muitas pessoas, por muitas igrejas. Porque o inimigo que nós, talvez relapsamente, não atentamos para o que ele tem feito. A gente glorifica e não vigia. E não atenta para isso. Oração. Senhor, obrigado pelo dia que amanhece. Senhor, obrigado pela comida que tu põe à mesa. Obrigado, Senhor, boa noite. Nós não conseguimos vigiar uma hora sequer. Parece que algo nos perturba. Por quê? Porque não atentamos àquilo qual. Você quer ver você vigiar em oração? Passa por uma tremenda tribulação terrível. Bota tua filha dentro de uma incubadora, não tem, se você não fica 15 dias orando sem cessar. Quer ver? Estou falando de mim. E se a gente entendesse a ação que o inimigo tem, o risco de morte que a gente tem, nós estaríamos orando sem cessar, vigiando constantemente. Então, a gente tem que vigiar, não dê legalidade. Você que é casado, não faça isso. Não durma brigado, beleza? Não durma. Eu e Kelsilene, quando estamos dormindo, às vezes a gente deita riada, põe o braço, ela estica, no final da noite a gente está tudo enrolado lá um no outro. Não existe isso, dormir de perigo. Uma vez eu fui dormir no sofá e falei, vai dar lugar ao diabo. Aí eu corri lá, sai Satanás. É meu. Brinca, isso é sério. Divisão não vem de Deus, é por isso que tem acontecido tantas coisas terríveis. E ele não brinca. Olha aqui que Jesus Cristo pergunta, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Quando ele abre o espaço, ele vem com muito, porque ele vem para destruir, ele vem para matar. Ele não brinca, ele não vai passar a mão não, que o estrago é gigantesco. É vergonha, é exposição. Coisas absurdas. Em todas as áreas, nos filhos, na onde mais machuca você que vai trabalhar. O diabo não brinca. Ele encontrou a casa vazia, você não vigiou, ele não volta sozinho. Jesus pergunta, aquele rapaz totalmente, quem é? São legiões, nós somos muitos. Nós temos para destruir.
quando ele entra, ele vem para destruir, desmancha. Quantas igrejas aqui, pastores, aqui irmã Sofia sabe, igrejas que estavam, de repente hoje não é mais nada, é só pó. Vá na Europa, vá nos Estados Unidos, aqui, na nossa cidade. Famílias lindas, maravilhosas e perfeitas. Só lembranças, só dor. E isso se multiplica dia após dia. Você pensa que não acontece com você, ele está ali trabalhando, ele está ali martelando, ele está ali colocando o martelo dele, até quando essa fenda vai rachar e arrebentar. E qual é a nossa opção como cristão a respeito disso? Existem brechas e nós precisamos agir como Neemias. Nós precisamos atentar para isso, atentar. Por que eu vou fechar a brecha? Porque o inimigo está vindo. Então, eu primeiro preciso reconhecer isso. E segundo, eu tenho que fechar essas brechas, eu tenho que trabalhar e resolver. Eu aconselhando um casal de outra igreja, não é daqui, me procurou lá na fábrica. E aí ele foi, eu falei, primeira coisa, filho, você quer perdoar, amém? Mas vocês têm que resolver e fechar as brechas que você deixou, senão ele vai trabalhar do mesmo jeito. E muitas das vezes, na hora de fechar a brecha, vai ter dor, vai ter choro, vai machucar, mas tem que se resolver os problemas. Nós precisamos atentar e reconhecer isso. Nós precisamos vigiar e orar, porque em qualquer brecha que você der, o diabo faz a festa. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é vigiar e orar. Vigilância e oração. Você já viu o que o vigia faz? O vigia ele não dorme. Pode, ele tem que estar vigiando. Vigilância e oração. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava enfrentando talvez a parte mais difícil de todo o processo dele, de libertação nossa, lá no Getsemane. E ele chega com os discípulos dormindo, ele fala, vocês não conseguem vigiar uma hora, você quer vigia e ora. Se nós não atentarmos, o diabo vai trabalhar nos nossos pontos fracos, ele vai fazer um estrago em nossas vidas. Precisamos vigiar e orar para nós não cairmos em tentação, todos os dias, todo instante. Querido, se tu tem um ponto fraco, se tu vacila com alguma coisa, vigia, não passa naquela rua que tem aquela moça, não passa naquele lugar que tem aquele rapaz. O que é o teu ponto fraco? Você não pode tocar em bebida que você não chegue perto. Vigia, querido, ora, busca a oração, na oração a força para você. Não brinca, que o Satanás ele não brinca. E o que mais que eu preciso fazer? Paulo diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu preciso me fortalecer em quem? Em Deus, não é na minha própria força. Eu não tenho força para enfrentar, é onde nós mais caímos. Eu tenho que me revestir de toda a armadura de Deus. Quando você lá vai ler em Efésios, todas as armaduras, o escudo, o capacete, tudo isso está relacionado à palavra do Senhor. Esta palavra de Deus, ela é escudo para nós, ela é a nossa proteção, ela é o cimento que fecha as brechas. Em tudo que eu for fazer, analisar e ver, fazer como Jesus Cristo faria, meditar nela de dia e de noite. Eu preciso meditar o tempo todo na palavra de Deus. Ela é minha fortaleza, ela está na palavra as armaduras de Deus. É ela que me dá a consciência da salvação. É ela que reveste os meus pais, é o Evangelho que me faz levar adiante. É ela que é meu escudo. Aí eu vejo hoje que o Satanás ele lançou algo no mercado que tira a atenção disso. Esse brinquedinho. Já repito várias e várias, mas isso tem destruído vidas, famílias, por conta desta ferramenta, por conta disso aqui, uma brecha gigantesca que Satanás tem feito. Quantas pessoas não conseguem tirar o olho disso aqui, mas não conseguem meditar nisso aqui? Quantos de vocês hoje talvez não já olharam alguma rede social, mas quantos de vocês hoje leram, meditaram na palavra uma hora? Como é que o inimigo não vai agir?
Precisamos vigiar, precisamos revestir da armadura de Deus. Você pode usar absolutamente tudo, mas retém o que é bom, só isso que serve, o que presta. Se isso aqui tira a tua atenção, se isso aqui serve para você ficar olhando, se isso traz a vaidade para você, coloque isso de lado. Se isso aqui faz você fazer comparações com a sua vida, poxa, tem um pouco, outro tem muito, olha o esposo da outra, olha o esposo, jogue isso para fora. Usa apenas como ferramenta, porque é bom. Mas busque na palavra de Deus meditação, querido. Vamos aprender a meditar nessa palavra. Isso é coisa maravilhosa, isso não é esforço, isso não é algo ruim, isso não é metiolate que arde, isso não é novalgina que é amargo. Não, essa palavra é doce, ela é refrigério para a nossa alma, ela é esperança viva. Mas é nela, ela que é as armaduras de Deus, é nela. Vou trazer para vocês os princípios. Nós vemos no início do trabalho aqui, tá? Quando Paulo escreve a primeira carta que Paulo escreve à igreja de Tessalônica. Ele vai dar alguns princípios para nós reconstruirmos os muros, fecharmos as brechas. Mas tudo isso tem que ser a partir da meditação da palavra, através da palavra. A palavra tem que ser parte de você, parte de você. Quando Deus recomendou a Josué, Ele disse para que ele atasse na testa dele as palavras, os braços em todo lugar. Mas parece que nós temos isso aqui atestado na nossa testa. Então, se eu meditar nela, eu vou ser próspero em tudo. Mas preste atenção nas recomendações de Paulo. Ele diz, o princípio todo disso: orai sem cessar. A nossa vida tem que ser uma vida de oração. Por quê? Porque o inimigo está querendo nos derrubar. Precisamos estar vigilantes. Quem é que deixa a porta da casa aberta aqui? Dorme com ela aberta? Quase todo mundo aqui tem cerca elétrica. Quem é que cruza a Dogival sem um sinal vermelho? Ninguém. Por quê? Temos medo do risco do acidente, temos medo de fechar nossa casa porque tem um ladrão. Por que a gente não ora sem cessar? Porque ainda a gente não atentou que existe um inimigo que quer destruir. E está destruindo muitas vidas. Olha só o que Paulo diz lá, 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 12 até o 22. Olha cada coisa interessante. Versículo 15, do 15 adiante. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas sempre bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Não devolva mal com mal, querido. Isso é uma brecha maravilhosa para Satanás. A esposa fala alto, você quer falar mais alto. Devolva com o bem, sempre, a todos, absolutamente a todos. Feche essa brecha. Feche o outro lado. Ofereça o outro lado. Devolva sempre com o bem. Não se canse de fazer o bem. O diabo ele faz o seguinte: ele atiça para que as pessoas façam mal, para que a gente devolva mal. E a brecha vai aumentando, e ele vai trabalhando. Então não devolva mal com mal, mas sempre o bem. Versículo 16: regozijai-vos sempre. Como nós gostamos de murmurar. Murmúrio é uma brecha imensa para destruir a vida de uma pessoa. Como a gente reclama. E é em todas as áreas. Qualquer coisa. No casamento, então, nós somos reis disso. Não cozinha direito, é gordo, é magro, não é organizado, passa muito perfume, passa pouco perfume, é atrasado. Nossa, a gente murmura, reclama. Na vida pessoal, então, nós reclamamos demais. Nossa, mas está ruim, mas está muito difícil, eu não consigo, esse emprego é muito ruim. Brechas fantásticas para que Satanás venha e martele. A Bíblia recomenda: regozijai-vos sempre, seja alegre, seja feliz, alegre-se na presença do Senhor, porque já nasceu-vos o Salvador. Vocês agora são filhos do Rei. Nós temos motivo de nos alegrar. Alegrai-vos. Não murmure, querido. Orai sem cessar.
A vida de um cristão tem que ter diálogo constante com Deus. Oração é isso, é falar com o Senhor. Não é ficar o tempo todo, Senhor, igual aos nossos irmãos católicos que andam com o terçozinho e fica. O cara está conversando aqui, está quietinho, ele está a ladainha. Não, conversar com Deus. A intimidade, o que você for fazer. E aí, não. Aí o Espírito Santo vai te incomodar. Isso é orar sem cessar o tempo todo. Ter momentos íntimos de oração, mas sem cessar, não vacile. É nesse cessar que o inimigo trabalha. Versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No lugar de você reclamar, alegre-se e tudo agradeça. Nós falamos isso no domingo passado. Não reclama, você só tem 5 pães e 2 peixes, agradeça. Agradeça pela esposa que você tem, agradeça pelo casamento que você tem, agradeça pelos filhos que você tem. Não reclame, agradeça em tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Uma tia da Mara uma vez levou um tropicão no meio da rua, arrebentou o dedão dela e a sandália foi embora e ela agradeceu. Agora eu compro uma nova. Aprenda a agradecer a Deus pela vida. Porque se você morrer, querido, tem um lugar maravilhoso para você, é lucro. Aprenda a agradecer a Deus. Agradecer a Deus é aquela argamassa que fecha aquela fenda enorme. Agradecer a Deus é você fechar aquela brecha gigantesca. Não olhe mais para quem está do teu lado e vê defeito. Agradeça. Analise as qualidades. Lembre-se disso. Isso é fundamental para que a gente feche brecha. 19. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, como está no original. O Espírito Santo é sempre colocado como fogo, por isso que fala apagar. Não deixe que o agir do Espírito Santo, não tire ele de você. Você tem que morar no Espírito Santo de Deus. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, nós não temos força para nada. E para me manter a fogo do Espírito na minha vida, eu preciso alimentar ele. Com fogo, com perdão, com renúncia, com partilhar, com oferecer outra face, com andar 2 milhas, com a meditação da palavra. Isso é lenha seca que faz com que este fogo queime cada vez mais. Mas quando eu murmuro, quando eu sou egoísta, quando eu sou avarento, quando eu fico o tempo todo só nisso aqui, eu vou extinguindo o Espírito Santo. Não tem combustível para ele. Não apagueis o Espírito. Sem o Espírito Santo, nós não somos absolutamente, somos presas fáceis para o inimigo. Versículo 20: não desprezeis as profecias. Profecias aqui é o que Deus falou para nós. O profeta é aquele que fala em nome de outro. Não despreze o que Deus colocou para você. Não despreze isso. Atente a isso. Não troque as profecias de Deus pela sabedoria humana. Não pense assim. Quantos vão e escutam tantas coisas que o mundo coloca? Olha os exemplos que estão lá. Não. Isso seja sempre de um valor altíssimo para você. Absorva tudo que está aqui. Aprecie tudo que está aqui. Examine tudo. Retende o bem, sempre. Você é livre, mas guarde para você só o que é bom, só o que é do bem. Porque o versículo seguinte vai dizer o que você deve fazer com o mal. Abstende-se de toda a aparência do mal. Esse é o segredo final, para nós fecharmos as brechas do agir do mal. O que tem a aparência do mal? Analise seus passos, analise seus comportamentos, analise suas atitudes. Isso parece mais com Jesus ou com as coisas do mal? A forma como você está tratando teu esposo, teu filho, a tua filha, a igreja, isso tem mais aparência do bem ou do mal? Se nós atentarmos os conselhos que Deus deixou para nós, querido, nós vamos fazer como Neemias e vamos fechar todas as brechas. Mas quando você viu lá no texto, os inimigos se multiplicaram. Os inimigos se multiplicaram. Precisa fechar as brechas e precisa ter vigilância constante. Querido, para encerrar,
Cuidado, muito cuidado. Tinha uma novela que chamava Próxima Vítima, não sei se você já assistiu. Sempre deixava assim, passava assim, mostrando quem era a próxima vítima. O inimigo olha aqui, que são todos propensos, próximas vítimas para ele. Não sejamos a próxima vítima de Satanás. Não. Vamos nos vigiar. Vigie seu relacionamento, vigie seu casamento, vigie a sua mente. Não deixe que o inimigo cegue o seu entendimento. Atente, querido. Enquanto é tempo, enquanto Deus te ama de uma forma tal que te traz esse alerta para você. Guarde. Não foi fácil estar aqui hoje, não foi. Eu precisei vigiar muito. Porque o inimigo fez de tudo. Fez de tudo para mim brigar, para mim me zangar. Inclusive alguém ligou hoje para mim e falou: rapaz, desista, você não é talhado para isso. Ó. Mas eu dormi agarradinho, não foi, meu bem? Eu não dormi nada. Isso aí eu não estou não, eu sou besta. Atente, vigie, querido. Vigie constantemente. Porque Ele está ao redor da mão. Mas quem está com você é muito maior do que quem está com Ele. E em nome de Jesus você é mais do que vencedor. Nós precisamos vigiar e orar. Amém? Amém. Levante, vamos fazer uma oração.